Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa mini aula expositiva Sócrates, moral, diálogo, mas principalmente a maiêutica. A gente vai entender o que é esse conceito da maiêutica. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta, obviamente. Você já percebeu muitas vezes que nós achamos que sabemos o que é o bem, o que é justiça, o que é a verdade? Já percebeu que até alguém nos fazer uma pergunta realmente profunda, a gente tem certeza de que sabe o que é o bem, a verdade e a justiça? Bom, Sócrates era o cara que nos fazia essa pergunta, que vinha e perguntava: mas tu sabe o que é justiça mesmo? Ele, Sócrates, um dos nomes mais importantes da filosofia, não ficou conhecido por escrever nenhum livro, por entregar nenhuma resposta pronta, mas por fazer as perguntas certas, as perguntas capazes de abalar certezas e levar as pessoas a pensarem melhor sobre si mesmas, sobre a vida. E nessa aula, nessa mini aula expositiva, a gente vai entender pontos centrais do pensamento socrático, principalmente a maiêutica. Um breve panorama, quem foi Sócrates, afinal de contas? Bom, Sócrates viveu em Atenas no século V a.C., que foi um período muito importante para a Grécia Antiga. Atenas vivia um momento de grande força política, cultural e militar. Atenas floresceu como uma grande metrópole nesse período, especialmente após a guerra contra os persas. Além disso, a cidade era marcada pelo regime democrático, mas é importante lembrar que a democracia ateniense foi diferente da democracia moderna, a democracia como a gente tem. Lá a democracia era direta, ou seja, os cidadãos participavam das assembleias, porém mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não tinham direito de participar. Então o contexto é importante para a gente saber porque Sócrates viveu numa cidade onde falar bem, argumentar e participar da vida pública era essencial, e posteriormente por que ele foi condenado à morte. Bom, Sócrates, só para quem não conhece muito, ficou conhecido não por deixar nada escrito. O que a gente sabe do Sócrates veio principalmente dos seus discípulos Platão, Xenofonte e Aristófanes, um crítico, né? O Aristófanes não era um discípulo, era um crítico. Mas principalmente Platão, principalmente através dos diálogos de Platão, é que nós conhecemos então a figura do Sócrates. Bom, quando a gente pensa no Sócrates, a gente pensa em pergunta. Quando a gente fala em moralidade socrática, por exemplo, a gente está falando da preocupação do Sócrates com a vida humana. Como devemos viver? O que é o bem? O que é a justiça? O que é a virtude? Então, a moralidade socrática está preocupada em viver bem, e viver bem está vinculado ao jeito como eu vivo no mundo, né? Moral é isso, como eu vivo no mundo. A gente tem lá o trecho que fala sobre o anel de Giges, né? Você faria isso mesmo que não houvesse consequências, né? Você acha que a justiça é uma moral? Então você faria isso mesmo que não houvesse consequências? Seria justo, né? Então, um pouco da moralidade socrática está em como viver bem, princípios que norteiam a minha vida, não com medo do que vai me acontecer, mas porque eu sei que aquilo vai me fazer viver bem. E como é que eu vou saber que aquilo vai me fazer viver bem? Bom, Sócrates teria, então, projetado, falado, questionado, exposto o logos, a razão, orientada à moral. Então, o pensamento racional para investigar a conduta humana e chegar num ponto onde nós viveríamos bem. Viveríamos bem. Só que para o Sócrates, para viver bem, não basta eu repetir opiniões e seguir tradições. Não basta parecer sábio diante dos outros. É necessário examinar as próprias crenças, examinar a própria moralidade, ou seja, moralidade enquanto o que é o viver bem. Certo? Isso não nasce de obediência cega, mas de uma investigação racional profunda. E aí que a gente chega na tal da maiêutica. Que palavra diferente, que palavra estranha. Então, o que é a tal da maiêutica? Bom, a maiêutica está ligada à ideia de partejar, de dar à luz, de trazer à luz, né? Sócrates se considerava um parteiro, como sua mãe. Ele dava luz, ele ajudava a dar luz a novas ideias. Isso significa que para o Sócrates, esse filósofo tão importante na história, o filósofo não é aquele que simplesmente entrega respostas prontas. O filósofo conduz o outro, o seu interlocutor, por meio de perguntas, ajudando a pessoa a perceber contradições, a revisar suas opiniões, as suas crenças e, portanto, a partir disso, construir uma compreensão mais clara sobre a vida, sobre a sua vida. A maiêutica é, portanto, um método de diálogo.
Por isso os diálogos de Platão são tão importantes e popularizaram tanto Sócrates. Sócrates pergunta, o interlocutor responde, Sócrates examina a resposta, mostra os problemas com essa resposta, então o interlocutor é levado a pensar novamente, né? Uma espécie de dialética mesmo, né? A gente vai ter a tese que a pessoa vai apresentar em cima da pergunta do Sócrates, Sócrates vai fazer uma antítese, né, uma antitese em cima da tese da pessoa, e depois vem a síntese, que é o repensamento da pessoa, e aí de novo o Sócrates faz uma antítese e assim por diante, certo? Então esse é o processo básico. Por exemplo, então, como é que funcionaria isso, né? Então alguém poderia dizer, coragem é não ter medo. Então Sócrates poderia perguntar, então uma pessoa imprudente que se joga em qualquer perigo é corajosa? Porque se a coragem é não ter medo, né? Não, aí nesse caso ela é irresponsável. Então Sócrates novamente poderia perguntar, bom, então coragem não é simplesmente ausência de medo. Talvez envolva saber agir corretamente diante do medo. Então a pessoa responderia novamente, né? Mas que medo? Quando é medo? Quando é que é insegurança? Quando é que é coisa da nossa cabeça? Quando é que é coragem, né? Aí depois lá para Aristóteles a gente vai chegar que as virtudes são as medidas, né? Entre determinados extremos, né? Então a coragem não seria nem o medo, mas nem a irresponsabilidade. Mas aqui a gente está falando do Sócrates, não estamos falando do Aristóteles. Mas percebeu o movimento? Percebeu esse movimento dialético, né, que um termo que vai surgir depois, mas a maiêutica socrática é isso. Pergunta-resposta, pergunta-resposta, reflexão, 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 né? Revisar a opinião inicial e encontrar contradições para buscar uma definição mais sólida que eu possa, então, ter um pouquinho mais de certeza. O que acontece? Acontece que chegar na certeza é um tanto quanto desafiador, porque nem sempre se chega numa resposta conclusiva. E a isso dá-se o nome de aporia, um beco sem saída. Algo inconclusivo, não conseguimos, não tem como. Que pode parecer frustrante, mas filosoficamente é muito importante. Se a gente já descobrir que pelo menos o que eu achava certo não se mostra, não se demonstra correto, eu já avancei, eu já sei mais, né? Eu sei, saber que eu não sei já me dá vantagem sobre aqueles que acham que sabem. Bom, no final do Teteto, por exemplo, Sócrates e o interlocutor investigam o que é conhecimento e não chegam necessariamente numa definição final, né? O próprio texto menciona que a arte da maiêutica, naquele momento, deu à luz apenas vento. Então, é o que eu consigo sentir, mas talvez não consiga pegar, não consiga aprender, o vento vai, o vento passa, enfim, né? A gente não vai se ater a esse detalhe, mas nem sempre se chega numa conclusão, essa é a ideia. Então a filosofia não é um conjunto de resposta pronta, ela é um exercício de purificação do pensamento, de modificação, de reflexão, de dúvida, de questionamento do pensamento. Será que eu sei o que é uma virtude? Será que eu sei viver bem? Quais são os princípios que estão norteando a minha vida? Por que são esses princípios? Por que eu tenho que ter um princípio que norteia a minha vida? E se eu sei o que são princípios de fato? Se eu sei o que é coragem para dizer que a coragem é algo que norteia a minha vida, é só ausência de medo? O que é a justiça? O que é o bem? Vocês entendem onde a maiêutica chega? É poderosíssima, gente. É super proveitoso fazer esse exercício. De certa forma, na minha visão, né, o Descartes, com o discurso do método e a dúvida metódica, né, duvidar de tudo, vai fazer uma grande extensão, de certa forma, do trabalho do Sócrates, onde não é maiêutica, não existe o diálogo, necessariamente, mas é uma dúvida metódica sobre as minhas crenças. Sou eu comigo mesmo, numa espécie de autoanálise consciente e constante. Bom, Sócrates, apesar de ser esse filósofo que nos ajuda a dar à luz às novas ideias, acabou sendo condenado à morte por acabar corrompendo a juventude ateniense. Veja como são as coisas. Nem sempre quem está no poder, ou o controle, gosta que nós tenhamos a liberdade para pensar, para refletir e para não seguir caminhos que nos foram apontados ou que nos são impostos, né? Como uma espécie de fato social que se tu consegue desviar dele, o fato social te consome de qualquer jeito. Mas essa foi a mini aula expositiva de hoje, espero que tenham gostado. Façam um exercício de reflexão, leiam Platão, pesquisem mais sobre Sócrates e nos encontramos na próxima mini aula expositiva. Gratidão e até a próxima.